O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2019. Lições a partir deste mês de abril e prolongando-se pelo tempo necessário para trazermos o estudo de uma forma pausada e acessível nessas duas cartas de Pedro. Estudo nas cartas do apóstolo Pedro. Estamos dando início a este novo tema, estudo nas cartas do apóstolo Pedro, tendo a primeira lição agora com o título Introdução ao estudo nas cartas ou das cartas de Pedro. E o objetivo nosso é atingir os jovens e os adultos nas classes da Escola Bíblica Dominical. Fazendo uma explicação para aqueles que nos acompanham, temos tido o costume de trazer sempre lições dentro do tempo de um trimestre, que geralmente traz para nós 13 lições, uma lição para cada semana. Mas com isso temos percebido que assuntos pequenos são muito abertos, esticados, e fica moroso, desnecessário, quase que repetitivo abrir um pequeno assunto em 13 lições. Como assuntos importantes e extensos, ou livros extensos como Gênesis, Isaías, que às vezes são estudados de uma forma muito rápida ou muito resumida, trazendo livros grandes ou assuntos extensos para 13 lições para ficarmos dentro do trimestre. Agora não vamos mais estar obedecendo necessariamente o trimestre. Estaremos tendo lições no número adequado para expor de forma bem acessível todo o assunto do tema proposto. E assim, neste estudo nosso, que é agora estudos nas cartas do apóstolo Pedro, nós vamos estar usando tantas lições quanto necessárias, preenchendo o trimestre, ou não preenchendo, ou até ultrapassando o trimestre, que agora o trimestre de referência seria abril e também maio e também junho. Mas estamos agora não mais presos a lições por trimestre, mas a assuntos, temas propostos, e vamos avançar em lições que forem na quantidade, se fizer necessário. E assim, dando sequência aos nossos estudos e o que temos proposto no presente momento, sendo a lição primeira, introdução ao estudo nas cartas de Pedro, para as classes de jovens e de adultos, começando agora nesta data de abril de 2019, vamos prosseguir na nossa lição, trazendo a leitura bíblica para a classe. E temos escolhido os versos do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, e depois no capítulo 5, os versos 12 a 14. E tomando então o texto bíblico, lemos assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando
que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Assim nós já temos aqui o objetivo de Pedro, que é trazer mensagens, exortações, alertas aos irmãos fiéis em Cristo Jesus, que estão dispersos por todo o mundo, ainda que ele citou aqui estes lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, etc. E trazendo, digamos assim, a ideia de que era uma verdade que muitos irmãos estavam dispersos pelo mundo, frente às muitas perseguições, e por isso mesmo esse cuidado de que nas perseguições os irmãos tivessem esperança, trazendo ele palavras de consolação, tivessem eles cientes da razão de tudo isso acontecer. Mas passando em frente, indo para o nosso texto áureo, temos escolhido o verso 12 na sua parte final, no capítulo 5 da primeira carta, que diz: escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Aí novamente expondo de alguma maneira que é o objetivo dele, atingir a todos, trazer exortação a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, que ele chama aqui de verdadeira graça de Deus. Muito bem, ainda dando continuidade ao nosso estudo, passamos ao nosso esboço, que de nossa parte é colocado ou proposto como sendo, além da introdução e da conclusão normais, temos no momento 3 tópicos, que são aspectos gerais. Segundo, a condição espiritual dos destinatários. E terceiro, os cuidados de Deus com o seu povo. Tudo isso dentro do tema que tem sido estudo das cartas do apóstolo Pedro, e no particular da lição de hoje, a introdução a este estudo nas cartas de Pedro. Passando a nossa introdução do material de classe que temos e que vamos utilizar junto aos que estarão estudando conosco na Escola Bíblica Dominical, tiramos essa introdução resumida. Nesta série de estudos agora desse novo tempo, estudaremos a primeira e a segunda epístola ou carta do apóstolo Pedro, escritas por volta dos anos 60 a 68 depois de Cristo, de Babilônia. Tem o propósito de fortalecer a fé dos irmãos, abalada pelos ventos das perseguições e sofrimentos, e advertir a igreja sobre os falsos apóstolos, trazendo à memória os ensinos dos santos apóstolos ou santos profetas, bem como o mandamento do Senhor que eles receberam por intermédio dos apóstolos, a verdadeira graça de Deus, que traz segurança, esperança e paz aos fiéis. Então, observe nessa introdução a preocupação de Pedro aqui exposta, e que em outro lugar, na mesma carta, podemos estar observando. Ele vai repetir isso ou falar disso outra vez, dizendo que enquanto estiver nesse tabernáculo, enquanto estiver vivo, ele não vai se esquecer e nem deixar de estar exortando todos no que ele chama a verdadeira graça de Deus, que traz segurança, esperança e paz aos fiéis esses que na verdade estão sendo atribulados por todo o mundo.
Só de lembrete, já percebamos que em Atos dos Apóstolos vemos que por ocasião da morte de Estevão, ali mesmo em Jerusalém, já houve uma perseguição tremenda contra os irmãos que tinham aceitado a fé em Cristo Jesus. Agora eu vou colocar assim: os judeus ou israelitas que abraçaram a fé, e esses tiveram que fugir, se espalhar pelo mundo. Ainda que no princípio Pedro não foi, mas depois até o próprio Pedro teve que fugir também. Então ele estava falando a pessoas que, tal como ele, tiveram que abandonar a sua morada, a sua terra, e se abrigar em algum outro lugar, e ali ainda continuar sendo testemunha de Jesus. Muito bem, passando à frente, dentro do nosso esboço, aspectos gerais a respeito dessa carta, ou a respeito do próprio Pedro. Ainda que os assuntos são curtos, mas vamos colocar para nós destacarmos alguma coisa que, ainda que sem ser de uma profundidade grande, pode ser útil para nós o compreender esses pontos. Assim, passando dentro dos estudos da carta de Pedro, numa lição que é introdução, nós temos o primeiro tópico nosso, aspectos gerais, e no primeiro parágrafo nós vamos colocar estas palavras que agora também estou lendo. O autor se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é colocado no início das duas cartas, em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, na segunda carta também, capítulo 1, verso 1. Pedro significa rocha, também chamado de Simão e Cefas. Era bem conhecido entre os irmãos primitivos e pertencia ao grupo dos discípulos mais próximos de Jesus e reconhecido como coluna da igreja. Ele era pescador da cidade de Betsaida, na Galileia, e nos tempos de Jesus residia com sua família em Cafarnaum. Nas cartas, Pedro identifica-se como presbítero, evidencia que foi testemunha dos acontecimentos no ministério de Jesus e dos seus sofrimentos antes da crucificação. Então observe essa colocação nossa e queremos dar alguns destaques. Qual o nome desse discípulo de Jesus? Era Simão, filho de Jonas. Tanto que nós temos no Evangelho, parece-me que o Evangelho segundo João escreveu, a colocação que ele era irmão de André, da cidade de Betsaida, e seu nome, Simão Bar Jonas, que dizia, filho de Jonas. Mas Jesus, quando o vê, ou lhe apresenta o Jesus troca o nome dele, dizendo, seu nome será Pedro, que significa rocha. Mas por que Cefas? Porque Cefas é o sentido, tem o significado também de pedra ou rocha, só que é no aramaico, e Pedro é do grego. Então, por causa dessas diferenças de línguas, ficou Pedro ou Cefas. Os irmãos lá da Judéia, da Galiléia, deviam chamar o nosso irmão Pedro, não de Pedro, mas de Cefas, que significa pedra ou rocha. Portanto, vamos entender, por isso essa multidão de nomes, Simão, Cefas e Pedro. Mas Pedro e Cefas significa pedra, e é um nome que Jesus deu para ele, e ele coloca esse nome na continuidade, todos o conhecem como pedra, em aramaico Cefas, ou em grego Pedro mesmo, ou para todas as línguas, no português nosso, Pedro, porque assim nos acostumamos a este nome. Muito bem, o que precisamos colocar em particular aqui? Dentro do nosso estudo, eu quero apresentar
entre muitos textos e que o professor deve depois estar escolhendo, o texto em João capítulo 1, verso 40 a 42, quando temos: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João Batista, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou rocha, ou pedra. Aí está. Muitos têm entendimento que Pedro aceitou a fé ou veio para Jesus naquela pesca milagrosa. Não, foi neste momento. João Batista, testificando de Jesus, teve ocasião que Jesus passou por ele, ou ele passou por Jesus, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi só João Batista falar isso, André escutou. Então, aquele que você anuncia, é a minha linguagem agora, é este aí. Deixou João Batista e foi seguir Jesus. E depois de conhecer Jesus, André buscou Pedro e levou para Jesus. E o assunto da pescaria foi momentos, dias depois. É quando aí tem a chamada definitiva, firme de Jesus, né? Dizendo para ele que seria pescador de homens. Pronto, aí temos o Pedro seguindo a Jesus agora continuamente, e ele chega a dizer que deixou tudo para segui-lo, e recebe Jesus aquela palavra, né? Não há aquele que, tendo deixado pai, mãe, isso, aquilo outro, por causa de mim, que não receba neste mundo 100 vezes mais. Mas lembremos, abrindo aspas, que 100 vezes mais não quer dizer que vou receber 100 vezes aquilo que eu fizer para o Senhor, mas estará à minha disposição. Se necessário for, de Jesus não vai faltar o socorro, o suprimento de alguma necessidade. Mas não vai ser: vou dar para Jesus um carro e vou receber 100 carros nesta vida. Não é assim não. Muitos colocam mais no interesse material, sem a compreensão de uma assistência, de um apoio, de uma provisão se necessária. E não é 100 vezes, é ilimitado. Esse valor, esse número é conforme a necessidade real de cada um. O que mais nós queremos colocar aqui? E interessante, importante: Pedro é pedra, é rocha. Aí há um desvio de muitos, falando que ele é o primeiro papa. Ele nunca foi papa e nunca esteve em Roma. Precisamos ter esse cuidado de ver essas coisas. E quando se colocou isso, Jesus falando que ele era pedra, e no outro lugar se volta a falar: tu és pedra, mas sobre esta, a palavra é esta pedra, edificarei a minha igreja. Pedro é uma pedra, é uma rocha, e Jesus é pedra e é rocha, pedra angular e rocha eterna. Mas é sobre Jesus que seria levantada a igreja, e não sobre Pedro. E há um desvio a isso. Se alguém quiser entender mais, se Jesus estivesse falando que Pedro é a base, teria dito: tu és pedra, e sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Não, ele falou: tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus não ia edificar a igreja sobre um homem, mas sobre ele mesmo, sendo ele Pedro. Olha, Jesus, pedra, rocha, mas o fundamento, a pedra principal de esquina. Portanto, entendamos isso. E quanto a Pedro, onde é que Pedro vai estar nos tempos seguintes? Ele vai fugir de Jerusalém. Ele nem era de Jerusalém, ele era de Betsaida, na Galiléia. Vai para Jerusalém no processo de acompanhar Jesus. Depois foge para onde? Não sabemos, mas depois cita, ou temos a citação, que ele está lá em Antioquia, lá longe, perto da cidade de Paulo, na verdade Antioquia da Síria, e depois ele está em Babilônia.
Babilônia, de onde sai esta carta. Então nunca foi a Roma. E temos ainda outra colocação que faremos logo em seguida. Mas nesse texto ainda, vamos ver, 2 Pedro capítulo 1, verso 16 a 18, Pedro diz na carta, e o objetivo também desta carta: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aí está Pedro falando que é testemunha ocular de tudo o que aconteceu com Jesus, e em particular naquela transfiguração. Ele ouviu bem nítido: este é meu filho amado. Pronto. No lugar diz em quem Deus tem tido prazer, e no outro lugar diz escutai-o. Pronto. Então Pedro recebeu essa exortação de Deus: escuta o que o meu filho está falando. E agora ele testifica de Jesus para tantos outros na sequência natural desta vida. Mas falando ainda de Pedro e complementando alguma coisa do que já comecei a falar, num segundo parágrafo dentro do material nosso de classe, ainda no tópico aspectos gerais, lemos o que agora está exposto. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo e por isso está comprometido com a verdadeira graça de Deus, diferente dos falsos profetas e falsos doutores que torcem as escrituras e introduzem heresias e fábulas no meio do rebanho do Senhor. Por ser apóstolo, tinha autoridade equivalente ao dos profetas do Antigo Testamento. Então o que Pedro escreve são palavras de Deus, e como tais devem ser recebidas e obedecidas pelos ouvintes. Pedro nunca esteve em Roma. Após fugir de Jerusalém, passou por Antioquia, e o seu ministério, até nesta carta, foi em Babilônia. Entendamos isso. Assim, colocando textos bíblicos, nós podemos ver a respeito de Pedro, ele mesmo dizendo na sua segunda carta, no capítulo 2, os primeiros versos, que dizem: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Observe isto. E ele não sabia que iam utilizar o nome dele para criarem uma ideia de que a igreja salvadora é aquela que está com sede em Roma. Pedro foi o primeiro apóstolo, nós somos seguidores. Pedro foi o primeiro papa, nós somos seus seguidores. E tudo isso é falso. É falso. Pedro nunca foi a Roma. E nossos versículos, vamos continuar ainda a ler, vou apresentar mais coisas. Mas vem a autoridade que havia em Pedro. Nós temos no capítulo 5 de Atos, verso 3 até 5 somente, como ilustração resumida. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e restivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Pronto, morreu. Não é só descer fogo do céu
ou trazer-se o juízo de Deus através de Elias. Não, Pedro também pronunciou a sentença, pronto, aí já está aquele Ananias morrendo, logo depois a sua esposa. Aqui no caso foi juízo em condenação, mas também tem o poder para curar, né? Quando ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus põe de pé. E o que era paralítico, que era coxo, pronto, andou. Essa parte é melhor, né? Essa parte é melhor. Além da graça na pregação do Evangelho, em que 3.000 almas aceitaram Jesus numa primeira oportunidade, noutra 5.000 almas. Então, a autoridade de Deus, a graça de Deus sobre Pedro, pescador indouto, mas a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Ainda dentro da nossa colocação, temos em 2 Pedro 1, verso 19, ele mesmo, Pedro, dizendo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí pronto, e ele escrevendo essas cartas, compreendamos, ele é apóstolo, ele é o pregador da conversão de 3.000 almas, ele é o pregador da conversão de 5.000 almas, ele é o enviado para levar a palavra para Cornélio, romano, cidadão romano, opa. Mas por ele Jesus foi salvando almas naquele tempo, e agora escrevendo a todos nós, e a palavra dele é a mesma. Interessante, repito, essa forma de colocação que nós temos, que ele diz: verdadeira graça de Deus. É assim que ele fala do Evangelho, enquanto que Paulo falaria diferente. O Evangelho é o poder de Deus, sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cada um fala de um jeito, mas são suas expressões que nós precisamos compreender e até mesmo aplicar quando necessário. Agora observe em Gálatas capítulo 2, verso 9, depois o verso 11: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. E chegando Pedro a Antioquia. Paremos aqui. O assunto é mostrando que Pedro andava pelo mundo, Antioquia, depois Babilônia, mas nunca Roma. Por que não? Porque havia este trato que está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, verso 9. Combinaram esses apóstolos, Tiago, Pedro, que é Cefas, e João. Qual foi a combinação? Tiago e João, nós vamos aos israelitas. É assim? Observe bem: Tiago, João e Cefas, que é Pedro, iremos aos israelitas, aos da circuncisão. E Paulo, que está escrevendo essa carta, diz o quê? E nós iremos aos gentios, aos da incircuncisão. Então ali houve uma definição. Pedro, Cefas, estaria pregando aos israelitas, enquanto Paulo, pronto, andou por toda a região ali da Ásia, pregando aos gentios, depois Macedônia, Acaia, Grécia, onde mais? Estendeu, foi para Roma e queria ir para a Espanha, pregando aos gentios. Quem pregou em Roma? Não sei quem fundou a igreja em Roma, mas não foi Pedro e nem Paulo. Quando Paulo vai para lá já tinha igreja. Então essa base de dizer que a igreja em Roma
é a primeira, é a fundamental, e que é seguimento de Pedro, é justamente falsos apóstolos, falsos mestres, dizendo uma coisa mentira só para atrair para si uma dignidade ou uma suposta autoridade ou direito que não lhes foi conferido, porque a palavra de Deus só sai de Jerusalém. É a colocação bem clara dos profetas, é de Jerusalém que sai a lei e a palavra, e não de Roma. Mas já mudaram, os homens mudam, mas Deus não muda. A palavra de Deus continua vindo de Jerusalém. Vamos estar atentos, não é de denominação nem segmento religioso nenhum, é de Deus que sai a palavra. Portanto, só para nós fechar um pouco mais esta ideia e esta compreensão, que deu uma coisa tremenda que vocês estão vendo aí, porque em soberba se avança em tantas coisas, alterando até a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Qual o primeiro mandamento? Qual o segundo? Não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás diante dela, não a servirás. Este mandamento está na tal instituição religiosa que diz ser a seguidora de Pedro? Não, já mudaram. E na soberba de dizer-se a luz do mundo, desprezaram Jesus, introduziram esta forma de ser e, crescendo soberba, estão alterando a palavra de Deus. Estejamos atentos. Pedro advertiu: falsos mestres, falsos profetas. Mas da palavra de Deus, nem um tio será trocado. Continuando ainda, no primeiro tópico, aspectos gerais. Para nós colocarmos ainda aspectos gerais, temos a observação a respeito de um parágrafo terceiro. Silvano e Marcos são exemplos de cooperadores do ministério de Pedro. O primeiro conhecido, entende-se, ser Sila, foi o portador, ou melhor, o escritor, o amanuense da carta às comunidades dispersas. Ele é um fiel irmão, alguém que as comunidades conhecem e que exercia com fidelidade o ministério de dispenseiro da obra de Deus, assim como Marcos, companheiro de viagem de Paulo e Barnabé, mas aqui na carta ele é apresentado como filho na fé. Quem diz isso é Pedro, falando de Marcos. Então observe, Pedro tinha auxiliares, Paulo tinha auxiliares, Marcos por um tempo foi auxiliar de Paulo, por um tempo deixou de ser, e no final da vida de Paulo ele está pedindo a presença de Marcos para estar com ele. Então esse Marcos é citado na Bíblia, mas aqui é colocado como cooperador de Pedro. Quando eu falei a respeito de Silvano, muitos dizem que esse Silvano é Sila, companheiro de Paulo, já na segunda viagem. Tá, não importa esse nome, se é ou se não é. É que estudiosos ficam insistindo que é. Tá bom. Se alguém tem dúvida, vai observar isso na Sagrada Escritura, que há uma ou duas citações que mostra que Sila era o companheiro de Paulo, como aqui está sendo marcado, como sendo Silvano. Mas o que eu quero colocar ainda para nós é que Pedro era indouto, escreveu uma carta. Naquele tempo, para um indouto escrever carta era difícil, sendo que o próprio Paulo às vezes escrevia a carta através de outros, e Paulo era o doutor. Agora, aqui temos a confirmação que quem escrevia a carta, na verdade, era Silvano, mas dentro daquela ideia, irmãos. Pedro falava e Silvano escrevia. Paulo falava e alguém escrevia. Jeremias falava e o Baruque escrevia. Era a ideia do tempo antigo. E eu posso dizer que cheguei a ver lá no meu povoado que todo mundo queria escrever carta e ia para o escrevente da cidade, e lá ditava a carta e o escrevente ia só colocando no papel, porque ninguém sabia escrever, mas tinha um escrevente de todo o povoado. Isso colocando
Nos meus 70 anos, meu Deus, foi uns 50, 60 anos atrás que eu fui testemunha disso. Agora imagine 2000 anos atrás. Os escreventes tinham trabalho bastante, porque deveriam ser poucos. Mas assim consideramos a expressão no final da primeira carta, verso 12 e 13, que estão essas informações. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Aí não sabemos se é filho na carne ou se é filho na fé. O pessoal tinha mais a ideia de chamar de filho, mas no aspecto espiritual, como alguém que veio ao Evangelho pelo testemunho, pela pregação de alguém que ficou como sendo seu pai na fé. Muito bem. Como não é tão claro, também não é tão importante também esse ponto. Dando sequência, entramos no tópico segundo, a condição espiritual dos destinatários. Qual é a condição mesmo dos destinatários? Para quem que Pedro estava escrevendo? Muito bem. Dentro do nosso material de classe temos este parágrafo que resume tudo. E leio neste momento. Eles são estrangeiros, residem em um local fora do seu lugar de origem, assim como Abraão e os heróis da fé, que reconheceram serem estrangeiros e peregrinos na terra. Entretanto, com fé e esperança de que alcançariam uma pátria melhor, isto é, a celestial, uma cidade eterna, preparada pelo próprio Deus. Eles são peregrinos, eleitos, a quem Deus escolheu para formar seu próprio povo, para desfrutar de sua proteção, participar da herança dos santos na luz e habitar no reino do seu Filho amado. Os leitores estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas, ao sul do Mar Negro, na região conhecida como Ásia Menor. A dispersão, também chamada de diáspora, era um termo usado para se referir ao povo judeu espalhado entre as nações, disperso de sua terra de origem, Israel. Em termo espiritual, são cristãos que foram dispersos pelo mundo e vivem longe do lar celestial, mas com a esperança de um dia estar lá. Agora observe esse aspecto em Pedro. Pedro também era estrangeiro. Pedro também estava longe da sua terra de origem. Pedro poderia dizer que estava como que peregrinando por este mundo. E qual era o seu objetivo? Voltar para Galileia, para Betsaida? Não. O sentido não é esse. Estavam dispersos, mas indo para a sua cidade definitiva e eterna. Então essa colocação de estrangeiros mostra que era comum termos comunidades de irmãos cristãos que estavam em outros lugares, longe das suas origens. Por quê? Perseguições. Estava muito comum. Um escreveu ao outro e os dois serem peregrinos, estarem fora da terra natal, mas também não queriam voltar não. Agora sabiam que teriam uma cidade nos céus. Portanto, essa colocação estrangeiros, peregrinos, e que também foi dado para Abraão e todos os fiéis do passado. Agora, aqui tem a colocação, e nós colocamos um mapa para nós termos ideia de onde que era esta região. Jerusalém, nesta posição. Antioquia, logo aqui na Síria. E aí vem várias regiões da Ásia, talvez a Ásia Menor, e ali Macedônia, descendo até a Grécia, e aqui Roma, onde
Pedro nunca foi. E Paulo, quando foi para visitar os cristãos que lá estavam, com o objetivo de ir depois para a Espanha. Mas ali mesmo veio a ser executado, martirizado. Mas observe quantas cidades citadas que são essas da região da Ásia a quem Pedro está escrevendo. Todos eles chamados de peregrinos. É a estes que o nosso irmão Pedro está escrevendo a condição espiritual dos destinatários, expulsos das suas terras, fugidos de perseguições e morte por causa da fé em Cristo Jesus. Agora, colocando para todos nós, ainda que nós possamos estar em nossa terra natal, mas espiritualmente nós estamos fora do local que Deus tem estabelecido para nós, que é o céu. Mas vamos para lá. É por pouco tempo que ficamos peregrinos longe dos lugares de Deus. Por isso que a colocação de Pedro, essa exortação que ele insiste em estar sempre repetindo, para que todos tivessem alento, consolação e esperança, porque não era só eles que estavam em situação de aflição, em tribulação, eram todos, até os próprios apóstolos. Ou como Paulo chega a dizer: ninguém se envergonhe das minhas prisões. Se fosse hoje, quem é Paulo? Esse aí é um prisioneiro, ele está num cárcere tal, e todo mundo vai ter como malfeitor, como marginal. Mas ele dizia: ninguém se envergonhe de mim por causa das minhas prisões. E Pedro não foi caso de prisão, mas estava fugido da sua terra natal e consolando a muitos outros. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados sois. Se há tribulação, se há aflições, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É o que Jesus tinha falado também: se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Se matarem a mim, vão matar mesmo. Jesus falando isso antes, também a vós, vocês também serão réu de morte nos julgamentos deste mundo. Portanto, compreendamos isto. E esta região que aí está colocada para nós era praticamente o centro do mundo daquela época, e que na verdade era um pedaço de terra somente. África aqui, observa essa região da Arábia, ali a Europa, Ásia para cá, não se tinha conhecimento dos outros continentes, não existiam no ver dos homens. E a terra mais falada era essa região só, onde o Evangelho se espalhou grandemente e rapidamente nos tempos de Pedro e de Paulo. Então podemos entender que se Paulo tomou o cuidado de vir para a região do Ocidente, naturalmente Paulo para o Ocidente, Pedro para o Oriente. E quem veio para a África? Não sei, mas com certeza o Evangelho chegou na África também, com certeza, porque nós sabemos muito da história de Paulo, ou como se fala de Paulo e suas viagens. De Pedro não sabemos nada, pouca coisa. E os outros apóstolos, para onde foram? Deus sabe onde os enviou. Quando chegar no céu, a gente vai pedir uma audiência aos nossos irmãos apóstolos e vamos conversar. Ele vai contar para nós história, e sem pressa, porque tem a eternidade toda para eles falarem e nós ouvirmos. Tá bom assim? Vai ser muito mais do que esse livro aqui. Vai ser bastante tempo, muitas histórias. Assim, continuando nosso assunto, vejamos ainda textos bíblicos que podemos estar colocando e poderão ser úteis na escola bíblica dominical, quando estivermos ministrando. Em 1 Pedro 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Espalhados pelo mundo, sim, mas tem um objetivo. Não é só por causa
da perseguição. Eles tinham que sair da normalidade de vida e procurar regiões onde o Evangelho não era conhecido. Se não iam espontaneamente numa obediência a uma ordem de Deus, havia situações que os impelia para longe. Foi o que aconteceu com Filipe. Perseguido em Jerusalém, fugiu para Samaria, e lá em Samaria foi uma maravilha. Os samaritanos receberam a pregação de Filipe e pronto, quanta salvação ali. Atos capítulo 2, verso 5, para nós termos ideia de quem Pedro atingiu com as suas palavras. Se aqui é uma escrita para um grupo de pessoas em regiões mais resumidas, entretanto, lembremos que em Atos 2, a primeira pregação de Pedro foi para quem? Verso 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então Pedro já era conhecido por muitos. Gente de onde? De todas as regiões da terra. E agora, no verso 9, vai colocar partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Paremos, Atos 2, verso 11, repito: e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, regiões por toda a terra, numa pregação de Pedro. Agora, temos um outro texto que está aqui colocado justaposto com esse texto, primeiro que lemos, que é 2 Pedro, capítulo 3, verso 13: e com aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem. Eles estavam espalhados por todo o mundo, sim, mas era a propósito de Deus, para bem deles, fugidos de perseguição, e também como instrumentos de levar a luz aos que não conheciam a palavra do Evangelho. Dando sequência, chegamos por fim ao nosso tópico 3, os cuidados de Deus com o seu povo. Nas palavras anteriores já temos visto os cuidados de Deus com o seu povo, mas vejamos ainda o nosso escrito, o que temos no nosso material, e os versos ou textos bíblicos que vão também estar nos apoiando nessa argumentação. Então, tópico 3, os cuidados de Deus com o seu povo. Lemos: os fiéis foram eleitos segundo a presciência de Deus, a sua situação como peregrinos, seus privilégios como povo escolhido, e até o ambiente hostil que enfrentavam eram conhecidos por Deus desde a eternidade, o que lhes dá garantia em todo tempo de esperança, socorro e consolação proveniente dos céus. Pedro ressalta que a obra santificadora do Espírito Santo é realizada gradualmente no fiel, com o perdão dos pecados, e tornando-nos a cada dia mais semelhantes à imagem de Cristo em santidade, fé e amor. O que Pedro está querendo dizer, em outras palavras, que apesar deles estarem longe, fora da região, exilados, fugidos, sendo peregrinos, forasteiros em terras que não eram deles, entretanto sobre eles estavam os olhos de Deus, e isso desde a eternidade no passado, pelo que os profetas anunciavam do que aconteceria, e Jesus deixou bem claro que eles seriam perseguidos e estariam fugindo de cidade em cidade, mas por outro lado, instrumentos de Deus para levar o Evangelho onde quer que eles fossem passando. E temos os textos bíblicos que eu quero colocar, como em 2 Coríntios, primeiro capítulo, versos 3 até 5, quando Paulo escrevia dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que
que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. O que Pedro está dizendo? Está bem dizendo a Deus que o consola. Aliás, a palavra é de Paulo, mas que Pedro estaria de outra forma também dizendo que Deus consola, e aquele que é consolado por Deus tem experiência para consolar os outros. Assim Pedro poderia consolar muitos, porque era participante das mesmas aflições dos que estavam por todo o mundo, expulsos dos seus lares. E Romanos 8:28, palavra de Paulo, mas dentro do contexto que Pedro quer dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seu decreto. Ou seja, qualquer coisa que nos sucede está no controle de Deus e contribui para o nosso bem. Parece uma coisa absurda, contraditória, mas é assim mesmo. Se não é diretamente para o nosso bem, é para o bem do Evangelho. Como Paulo, sendo perseguido, pregou o Evangelho a reis, sendo preso, atingiu toda a guarda pretoriana. Agora colocamos Pedro, também fugido de um lado para o outro, mas levava o Evangelho para recantos do mundo que ele normalmente não iria, como indouto e como simples homem de pescaria do mar da Galileia, mas foi pelo mundo afora. Segundo Coríntios 4:16 e verso seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem ou se não veem são eternas. Então não atentar para aquilo que é imediato e ficar aflito ou amargurado, mas procurando aquilo que não é visível. Há um propósito de Deus. Deus é dono da nossa vida e Ele cuida de nós. É o nosso bom pastor. Descansemos, portanto. É o que Pedro poderia estar dizendo, e citando estas palavras de Paulo. E assim, colocadas essas palavras iniciais, como sendo dentro do título da nossa lição primeira, introdução ao estudo das cartas de Pedro, podemos estar concluindo nessa simplicidade desta introdução dizendo: o Senhor em que eles criam é o mesmo em quem nós cremos e adoramos. Além disso, o Espírito que inspirou a escrita dessas cartas é o mesmo que se manifesta entre nós, que assim como eles, mesmo sofrendo aflições, nós continuamos comprometidos com a verdadeira graça de Deus. O tempo deles foi aquele, a vida e a luta deles foi aquela. Nós também, como cristãos, como aqueles que seguem a Deus, andamos no Evangelho de Cristo Jesus, que temos em nós o penhor, o selo do Espírito Santo, também teremos vitória no tempo presente, ainda que muitos de nós lamente, chore talvez, mas a recompensa será muito grande. E assim estamos concluindo a nossa primeira lição, com o título Introdução ao estudo das cartas de Pedro. Cartas de Pedro, que é o nosso tema maior nesta série de lições a partir de agora, mês de abril de 2019, e seguindo esse esboço já apresentado, aspectos gerais, a condição espiritual dos destinatários, os cuidados de Deus com o seu povo, e o nosso texto áureo, quando diz: escrevi, Pedro escreveu abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais firme. E o cuidado dele vai ser sempre estar exortando. Promessa dele,
continuar exortando a todos quantos pudessem, enquanto tivesse vida, enquanto estivesse nesse tabernáculo, enquanto o seu corpo tivesse vida, para poder estar testificando do Evangelho de Cristo Jesus. E assim colocado, que Deus nos abençoe. Jesus, amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.